Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez a gente vai estar falando sobre o vilão final da primeira temporada do anime de Digimon, do Apocalimon. E como se faz uma evolução correta para um Digimon como esse, vocês vão entender daqui a pouco porque ele é um Digimon bem especial. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar! Sendo um dos Digimons mais especiais e diferentes da franquia Digimon, a gente começa por ele. A gente tem o Apocalimon. Muitas pessoas chamam ele de Apocarimon, mas é apenas a pronúncia diferente que vem das palavras em japonês. O nome dele é Apocalimon. Esse nome vem de Apocalipse mesmo, né? Que todo mundo liga ao fim do mundo e coisas do tipo, né? Normalmente levam esse nome, digamos assim. Mas a palavra apocalipse pode se traduzir para revelar alguma coisa, algo que aparece de surpresa, digamos assim. O que é muito importante para esse Digimon, porque não sei se vocês se lembram do fim de Digimon Adventure, mas ninguém esperava que o Apocalimon fosse aparecer. Ele foi um vilão final que surgiu do nada, né? E depois todo mundo descobre que na realidade ele meio que tinha controle sobre todas as coisas que estavam acontecendo de certa forma no mundo digital, né? Principalmente depois que os escolhidos foram para o mundo real para lidarem com o Venom Myotismon, e quando eles voltaram para o mundo digital eles perceberam que as coisas estavam muito diferentes, e que os Mestres das Trevas tinham surgido, né? E no final das contas, os Mestres das Trevas só estavam lá porque o próprio Apocalimon tinha colocado eles lá. Então tudo isso é muito importante para esse Digimon, porque tem a ver de certa forma com as habilidades dele, que são habilidades bem interessantes, né? Então muito importante, galera. O Apocalimon como Digimon, quando ele aparece, por exemplo, no jogo de cartas ou num jogo de videogame, por aí vai, ele tem certas habilidades mais comuns, digamos assim, para que ele fique equilibrado junto com os outros Digimons. Mas normalmente, né, principalmente dentro de Digimon Adventure, a gente vê que ele tem outras habilidades muito maiores, e essas habilidades são muito incríveis, até meio roubadas, né, se forem comparadas com as habilidades até dos Digimons principais dos Digi escolhidos. Foi muito difícil para eles derrotarem ele. Foi basicamente um milagre que aconteceu no final de Digimon Adventure, porque senão o Apocalimon tinha literalmente destruído o mundo digital e o mundo real, tudo junto ao mesmo tempo. Antes de começar com mais detalhes sobre o Apocalimon, eu preciso mostrar para vocês a linha evolutiva para ele, assim a gente vai ter, né, outros detalhes interessantes aqui. Vão aparecer então aí 4 linhas evolutivas. Uma linha evolutiva chega no Pinocchimon, outra na Metal Sidramon, outra no Mugendramon, outra no Piedmon, que são obviamente os 4 Mestres das Trevas. Cada um deles com uma linha evolutiva bem interessante, são todos Digimons que combinam muito bem, né, com os Mestres das Trevas. A gente tem outras linhas evolutivas que chegam neles, mas eu acho que essas ficaram muito legais aqui, né, por causa de alguns detalhes também. Mas, muito importante, por que os 4 Mestres das Trevas? Bom, dentro da história de Digimon Adventure, foi o Apocalimon que criou basicamente os 4 Mestres das Trevas para que eles fossem para o mundo digital e fizessem o que eles faziam, né? Eles dominavam as coisas, atacavam os outros, né? Eles queriam dominar o mundo digital e destruir as coisas e por aí vai. Bem coisa de vilão mesmo. Mas, depois de Digimon Adventure, em outras aparições do Apocalimon, normalmente são os 4 Mestres das Trevas que se transformam no Apocalimon. Então dá para eles se transformarem sozinhos no Apocalimon? De certa forma sim, mas, né, muitas vezes, ou pelo menos acredito eu na maioria das vezes, o Apocalimon surge quando os 4 Mestres das Trevas se fundem. É uma fusão desses 4 Digimons que originam ele, né? Por aí vai. Mas, galera, é muito importante que vocês entendam o porquê isso acontece, né? De acordo com a descrição do Apocalimon, e de acordo com a descrição do que aconteceu para que o Apocalimon surgisse em Digimon Adventure, ele é o resultado dos sentimentos negativos e pensamentos negativos de todos os Digimons que foram derrotados enquanto eles passavam pelo processo de evolução, digamos assim. Como assim? Dentro do mundo digital, né, existe, né, a força dos Digimons que batalham para que eles evoluam. Então eles ficam sempre lutando, né? Aquele que é o mais forte sobrevive e por aí vai. E a gente sabe disso, né? Sempre foi assim. O ponto é que os escolhidos estavam lá para ajudar seus Digimons a evoluírem, então eles tinham parceiros, eles evoluíam, tudo felicidade e tudo mais. Porém, os Digimons que não foram escolhidos, aqueles que eram apenas Digimons da natureza, ou mesmo os vilões, até outros heróis aparentemente, que acabaram morrendo, né, enquanto eles estavam tentando evoluir, que acabaram morrendo quando eles tentaram, né, criar um plano e não deu certo,
tudo isso, toda essa negatividade que surgiu desse tipo de coisa, fez com que o Apocalimon surgisse. Então não é como se ele fosse uma evolução natural do mundo digital. E por isso, muitas informações, né, em Digimon mostram pra gente que talvez o Apocalimon nem fosse um Digimon exatamente, ele fosse uma entidade que surgiu graças a toda essa negatividade. Mas, ao mesmo tempo, como ele criou os 4 Mestres das Trevas, ele tem essa ligação com eles. Inclusive a gente sabe que parte das habilidades do Apocalimon tem conexão com esses Digimons. Normalmente ele é o resultado de uma fusão entre todos eles, né? Principalmente os 4 Mestres das Trevas, mas às vezes alguns Digimons a mais, né? Como o Devimon, que apareceu em Digimon Adventure também, o Myotismon ou Venomyotismon, que também apareceu lá, o Etemon, que também apareceu lá, ou Metal Etemon. Então todos esses Digimons aí, que foram vilões dentro daquela história, mas como ele vem da negatividade de todos esses Digimons que foram destruídos, e por aí vai, então ele pode, em teoria, ser uma transformação de todos os Digimons que foram destruídos. O que não daria para incluir aqui nessa evolução correta, mas tá aí para vocês o que normalmente acontece para você ter um Apocalimon dentro de algum jogo de videogame, né? Você tem 4 linhas evolutivas que chegam nos 4 Mestres das Trevas e daí eles se fundem e então surge o Apocalimon. E agora vamos falar um pouco sobre o Apocalimon mesmo, começando pelo design dele, galera. Então, em primeiro lugar, lá em cima você tem o corpo humanoide dele. Ele não tem pernas, então apenas da cintura para cima esse corpo humanoide. Na parte de baixo desse corpo humanoide a gente tem vários tubos que ficam encaixados assim, quase que na barriga dele, né? Não tem bem uma explicação para isso, mas dizem que talvez seja a fonte da informação dele, o que vem para o corpo dele, porque esses tubos saem da parte de baixo do corpo dele. Então talvez tenha a ver com as informações das trevas que fazem com que o corpo dele surja, vai saber. Mas todo o corpo dele, essa parte humanoide com aquela máscara que ele tem na cabeça, aquela capa, lembra bastante certos Digimons como o Devimon, o Myotismon, o Piedmon e por aí vai. Até o Beelzebumon de certa maneira, né? Então é bem aquele corpo de Lorde das Trevas, né? O rei demônio das histórias de RPG e coisas do tipo. Então ele tem esse corpo dessa maneira, eu acho bem interessante porque ele era o vilão final daquela história. E normalmente nessas histórias você tem um vilão final que se parece bastante com isso. Porém, a parte de baixo do corpo dele é o mais interessante, digamos assim. Lembra quase como se ele estivesse carregando o próprio castelo por aí, né? O castelo do Rei das Trevas. Ele carrega com ele, faz parte do corpo dele. Mas é basicamente um poliedro gigante. O que é um poliedro? Né? É um sólido gigante, galera, de 3 dimensões com faces poligonais planas. Então, sim, ele tem um corpo assim na parte de baixo, enorme, gigantesco. Mas, se vocês prestarem bastante atenção, de certa maneira lembra uma bomba bem grande mesmo, né? E o ponto é que ele realmente tem um ataque com um nome chamado Grand Death Big Bang, que ele quase usou no final de Digimon Adventure. Ele disse que ele ia explodir o mundo digital e o mundo real ao mesmo tempo com esse ataque. É um Big Bang gigantesco com energia das trevas. Então faz sentido que o corpo dele, de certa maneira, lembre uma bomba, se vocês pensarem bem. O que é bem interessante. Ele, obviamente, usa várias habilidades das trevas usando seu corpo humanoide, suas mãos e tudo mais. Porém, daquele poliedro gigante que tem embaixo do corpo dele, ele solta algumas garras metálicas, né? Que saem de correntes, assim, que de certa forma até lembram DNAs. O que é bem interessante porque ele não gosta da evolução. A evolução, né, ou a falha em evoluir, é que fez com que esse Digimon surgisse. Né? Então é bem interessante que ele tenha essas partes de DNA nessas correntes. Além disso, o Apocalimon tem um ataque chamado Death Evolution. E com esse ataque ele consegue usar suas mãos ou suas garras para fazer com que os Digimons regridam a evolução. Eles voltam a formas anteriores, né? Ele ataca os Digi escolhidos com isso, inclusive, o que é bem interessante. Porém, galera, às vezes essas garras metálicas, ou o lugar de onde saem essas garras metálicas, né, se transformam, de certa maneira, em ataques de outros Digimons, principalmente Digimons das Trevas, que foram usados de certa forma para fazer com que o Apocalimon surgisse, ou no caso o Apocalimon tinha poderes para fazer com que esses Digimons surgissem no mundo digital. Então quem assistiu Digimon Adventure, por exemplo, lembra de ver ele usando ataques do Mugendramon, do Devimon e por aí vai. Então sim, ele é capaz de usar as habilidades dos Digimons que foram usados ou que, graças a uma fusão que aconteceu, ou apenas as trevas desses Digimons foram lá e fizeram com que o Apocalimon surgisse. Ele consegue usar habilidades desses Digimons. Né? Talvez de todos os Digimons mesmo, né? Se a gente pensar em quantos Digimons morreram tentando evoluir, talvez, mas principalmente a gente vê ele usando os ataques
as habilidades dos Digimons das Trevas, vilões que apareceram em Digimon Adventure, inclusive dos 4 Mestres das Trevas, e por isso mesmo, né, acredito eu que esse seja um dos motivos para que os 4 Mestres das Trevas normalmente se fundam dentro de jogos, por exemplo, para que o Apocalimon apareça. Essencialmente, galera, o Apocalimon, dentro daquela história principalmente do Digimon Adventure, representava o completo oposto dos Digi escolhidos. Ele não queria trazer nada de bom para o mundo digital, ele queria levar o mundo digital para o nada. Ele queria acabar com tudo mesmo, porque ele representava tudo de negativo que tinha surgido dos Digimons, graças a eles não terem alcançado o objetivo principal de vida deles, que é o quê? Chegar às suas evoluções mais poderosas. Graças a isso, as habilidades que o Apocalimon possui são basicamente feitas para que ele acabasse com os Digi escolhidos, que eram a luz. Eles traziam a coisa boa, eles lutavam pelo bem. Então a gente vê que, dentro da história, quando o Apocalimon tá lutando com os escolhidos, ele consegue destruir os brasões deles, ele consegue destruir os Digivices deles. Ele literalmente destrói os Digi escolhidos e os Digimons deles, eles viram pura informação no ar. E depois, como última opção, quando ele vê que os escolhidos tinham dado um jeito de evoluir seus Digimons mesmo sem Digivices e sem brasões e sem nada, ele queria destruir tudo, ele queria se explodir para acabar com o mundo digital e o mundo real. Então ele é feito para isso. Por ele ser assim, né, faz sentido que ele seja a união das trevas. E é por isso que eu acho que é uma ótima escolha, né, os 4 Mestres das Trevas, né, tá no nome deles, se unirem, né, em um corpo só e se tornarem o Apocalimon. E eu diria que eu sempre imaginei que se essa fusão acontecesse dentro da história, o principal, né, o corpo principal seria o Piedmon. Eu acho que o Piedmon meio que funcionava como um líder para os 4 Mestres das Trevas, de certa maneira. Né? Então, o Apocalimon, de certa forma, o corpo humanoide dele lembrava um pouco o Piedmon. Além disso, tem aquela história de que o Mugendramon originalmente tinha sido o Digimon do Ryo, né, do Ryo Akiyama, né, e depois ele se funde para virar o Millenniumon, mas antes disso a informação dele, de certa forma, ou parte da informação dele, vai saber, acabou também dando origem ao Apocalimon, né, o que é bem interessante aí. Mas então, galera, essa é a evolução correta pro Apocalimon, não tem muito mais do que isso. A gente pode até criar uma linha evolutiva com Digimons parecidos com ele, mas eu acho que explicar literalmente o que é o Apocalimon é muito melhor, né? Mostra pra vocês o que ele realmente é, né? O que normalmente é usado pra fazer com que o Apocalimon apareça dentro de jogos de videogame e outras histórias e tudo mais, e que de certa forma também aconteceu em Digimon Adventure, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos, então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!